Salve galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos e vou resolver hoje com vocês exercícios envolvendo a dilatação térmica superficial e a dilatação térmica volumétrica. Então eu já fiz um vídeo falando da dilatação linear, que é aquela que acontece numa única dimensão, e agora a gente vai para as outras duas, que seria o conceito da superficial, ou seja, é aquela que envolve área. Trabalha com duas dimensões, então a superfície, estou representando aqui nessa figura, ela teria essas duas dimensões, uma superfície plana, uma temperatura inicial, ela tem uma área inicial, então se eu fornecer calor para ela, essas duas dimensões vão expandir. Então na superficial eu considero a expansão nas duas dimensões, então eu vou ter uma área maior, tá? Mas basicamente, o conceito é o mesmo. Então essa variação da área vai depender de alguns fatores. Então aqui eu tenho o ΔA, que está indicando a variação da área, tá? ΔA de área, poderia colocar ΔS de superfície também, ele vai ser igual à área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, então fique bem atento nessa informação aqui, e o ΔT, que é a variação da temperatura, ok? Então, olha só, aqui o beta, como nós trabalhamos com duas dimensões, é importante que a gente saiba que o beta vale duas vezes o alfa, tá? Então, se no exercício, por exemplo, der o coeficiente linear, que é o alfa, para calcular variação de área, a gente tem que multiplicar por 2. Então, a gente tem que ficar bem atento nessa informação e vamos para exercícios resolvidos, que lá eu vou discutir outros conceitos para vocês. Então, coloquei uma legenda aqui também, é bom que anote isso daqui, porque quando vocês forem fazer o estudo, ter toda a anotação vai facilitar a compreensão. Então, exercício resolvido 1, bora lá para resolver. Então, nesse exercício, nós temos a seguinte situação: uma placa de cobre possui um orifício central de raio 3 centímetros, quando apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação linear do cobre alfa igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e π igual a 3,14, determine no item A a área do orifício a 200 graus Celsius. A ideia é simples, Se inicialmente o raio é 3, então ele tem uma área referente a um raio 3, quando eu aquecer a 200, é óbvio que isso vai dilatar. E vocês podem estar perguntando assim, professor, mas é um orifício da placa, não uma placa. Pois é, mas quando eu tenho essa situação, vou até fazer o desenho aqui para vocês, então tem uma placa, e nessa placa que eu tenho um orifício, esse orifício ele tem um raio R. Quando a placa dilata, o orifício dilata também. Então a área desse orifício ele fica maior. É como se esse orifício aqui, fizesse parte do material, tá? Então, como eu vou ter a dilatação do orifício, para mim saber quanto que esse orifício dilatou, basta aplicar na equação da dilatação. Então, aplicando na equação, vamos ver se nós temos todas as informações primeiro, Nós vamos precisar o seguinte: para mim saber a área final, eu vou ter que saber quanto que foi a variação da área. E a variação da área depende da área inicial, ela depende também do coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e depende da variação da temperatura. Daí aqui tem uma informação importante, o coeficiente que ele dá é o linear. Tá? Então, se eu jogar esse valor aqui, o resultado vai dar errado, porque esse valor ele considera a dilatação numa única dimensão, e eu quero considerar nas duas. Então, primeiro eu vou ter que achar o valor do beta, que está faltando aqui. Então, para mim achar o valor do beta, basta lembrar que o beta ele vale duas vezes o alfa, que é duas dimensões. Então, o beta vai ser igual a 2 vezes 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, então logo o beta vai ser igual a 3,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, consegui aqui já achar o valor do beta. Então, em relação ao coeficiente, tomar muito cuidado com isso. Se ele desse o superficial direto, era só substituir, mas como ele dá o alfa, eu tenho que achar o superficial.
já está encontrado. Outra coisa, eu preciso da área inicial, ele não dá. Ele só diz que esse orifício ele tem um raio de 3 centímetros. Então, vou ter que calcular qual que é a área desse orifício. Como o orifício ele é circular, né, então, vamos calcular essa área inicial, que seria a área do círculo. Então, a área do círculo, né, a equação é π vezes r quadrado. Até eu vou comentar com vocês, né? Vamos supor que isso aqui fosse um quadrado, então você ia calcular a área do quadrado, base vezes altura. Se fosse um triângulo, ia ser a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, e assim por diante. Agora, substituindo aqui, né, o π, ele pede para a gente adotar 3,14, o raio é 3, então r ao quadrado, então 3 ao quadrado. Então, essa área aqui vai ser igual a 3,14 vezes 9. Eu vou estender aqui para não ficar muito comprido. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar, né, 9 vezes 14, 3,14 vezes 9, nós vamos encontrar 28,26. Então, a área vai ser de 28,26 centímetros quadrados, né? Esse é o valor da área quando a temperatura é 20 graus. Então, já ajustei os dados. Repare que as informações elas não estavam nos parâmetros. Nós tivemos que primeiro adequar as informações para os parâmetros. Agora que eu tenho a área inicial, que está aqui, tenho o beta, que está aqui, e a variação da temperatura, sem segredo nenhum, né? Olha, se ela era de 20 e foi para 200, basta eu fazer 200 menos 20, que eu tenho a variação da temperatura. Então, agora vamos substituir e calcular isso. Então, a variação da área vai ser igual à área inicial, que é de 28,26, vezes o beta, que é 3,4, vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é 200, menos a inicial, que é 20. Então, nós vamos ter que a variação da área vai ser igual a 28,26 vezes 3,4 vezes 10 a menos 5, vezes 180, que é o resultado dessa continha aqui. Agora é só fazer a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar o 28,26 por 3,4 e por 180. E quando a gente fizer essa continha, nós vamos encontrar 17.295,12. Agora que eu coloco a potência, né? Aqui tem 10 a menos 5. Então, tudo isso vezes 10 a menos 5, né? A área em centímetros quadrados, né? Então, centímetros quadrados, tá? Está em centímetros quadrados porque a área inicial está em centímetros quadrados. Se aqui fosse metro quadrado, a gente ia utilizar metro quadrado lá. Vamos tirar agora, né, esse 10 a menos 5, andando com a vírgula aqui. Então, para tirar o 10 a menos 5, basta andar 5 casas. Então, se eu for andar 5 casas aqui, né, olha, 1, 2, 3, 4, 5, vou ter que colocar mais um zerinho aqui, ó. Coloco mais um zerinho para andar 6 casas. Então, a vírgula vai ficar depois desse zero. Então, a minha variação da área vai ser igual a 0, né, que a vírgula está aqui. Agora, vou arredondar isso aqui só para 0,17, tá? 0,17 centímetros quadrados. Então, a gente calculou aqui quanto que foi a variação da área. Agora que eu já sei quanto que foi a variação da área, então agora a gente vai calcular a área final. Então, a área final vai ser igual à área inicial vezes vezes é mais o quanto que ela dilatou. Tá vendo? Isso aqui nem é uma fórmula, é um conceito, né, gente? Então, para me saber a área final, ou seja, a área do orifício a 200 graus Celsius, eu só saber quanto que eu tinha inicialmente e quanto que foi a variação dessa dilatação. Então, a área final vai ser igual à área inicial, que era de 28,26 mais 0,017. Então, a área final, né, fazendo essa soma aqui, vai dar 28,43. 28,43
centímetros quadrados. Então, está aqui resolvido, né? Lembrando que o orifício ele sofre uma dilatação como fazendo parte do material. Então, fiz o exercício resolvido 1, vamos agora para o exercício resolvido 2. Para a gente poder melhorar um pouquinho mais essa compreensão. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Uma placa, ela apresenta inicialmente uma área de 2 metros quadrados, tá? Quando a temperatura é 0 graus. Ao ser aquecida até 60 graus, sua área aumenta 2 centímetros quadrados. Daí vem a pergunta, né? Determine o coeficiente de dilatação térmica linear da placa. Então é importante saber que agora ele não dá o coeficiente e pede para a gente calcular. Quando a gente joga na equação, né, ó, variação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. Repare que ele não tem aqui na equação o coeficiente linear. Ele dá aqui na equação o coeficiente superficial. Mas é só a gente lembrar que esse aqui ele vale 2 vezes o linear, então se eu achar o beta, eu automaticamente consigo achar depois o linear. Então vamos calcular aqui o valor do beta primeiro. Primeiro eu preciso saber se os dados aqui estão compatíveis. Repare o seguinte, que a área inicial está em metros quadrados. E quando ela é aquecida, ela aumenta 2 centímetros quadrados. O quanto que ela aumenta é o quanto que ela dilatou. Essa dilatação, como está em centímetros quadrados, eu vou ter que converter para metro quadrado para o meu resultado dar certo. E a variação da temperatura está tranquilo aqui, né, Ana? Vai de 0 para 60, então variou 60 graus. Então, vamos lá, só fazer essa conversãozinha de centímetro quadrado para metro quadrado, que é a variação, né? Então, o ΔA nosso, ó, ele é de 2 centímetros quadrados. Para mim passar isso aqui de centímetro quadrado para metro quadrado, é só multiplicar por 10 a menos 2, né? Vamos lembrar de centímetro para metro, multiplica por 10 a menos 2. Então, o ΔA vai ser 2, tá? 2 vezes 10 a menos 2. Só que ele está ao quadrado, então esse 10 a menos 2 que eu multiplico, eu também tenho que levar ele ao quadrado, né? Se fosse cubo, eu ia ter que levar ele ao cubo. Então, a variação da área, passando de centímetro quadrado para metro quadrado, 2 vezes 2 dá 4, vai ser 2 vezes 10 a menos 4, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a conversão. Passei de centímetro quadrado para metro quadrado. O processo é esse. Para passar de centímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 2. Como é centímetro quadrado, você leva o 10 a menos 2 elevado ao quadrado. E se fosse metro cúbico, né? Centímetro cúbico para metro cúbico, você ia pegar aqui o 10 a menos 2 e elevar ao cubo. Então, já fizemos aqui agora a conversão. Vamos fazer a substituição aqui. Então, a variação da área é 2 vezes 10 a menos 4. A área inicial é 2, o beta que a gente vai achar, e a variação da temperatura é 60. 2 vezes 60 dá 120. Tá multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4, dividido por 120. Né? Que 2 vezes 60 é 120, está multiplicando, passa dividindo. Tudo isso aqui igual a beta. Aí a gente vai dividir 2 por 120. Tá? 2 dividido por 120... dá 0,016. Então, eu vou ter aqui 0,016 vezes 10 a menos 4 igual a beta. Ok? Então, aqui eu só vou dar uma andada com a vírgula para melhorar esse número. Eu vou pegar e vou andar aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Se eu andar 3 casas para cá, vou ter que tirar menos 3 aqui, né? Então, vai ficar menos 7. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Vou estender aqui desse lado aqui, tá? Então, beta vai ficar igual 16 vezes 10 a menos 7, grau Celsius a menos 1. Daí que é importante, ó, ele não pediu para a gente calcular o beta, ele pediu para a gente calcular o alfa, né? A gente calculou aqui o coeficiente de dilatação superficial, e no exercício ele pede para a gente calcular o coeficiente de dilatação linear. Então,
Vamos lembrar o seguinte, né? Agora que o beta ele vale 2 vezes o alfa. Como o beta ele vale 2 vezes o alfa, então se eu tenho aqui o beta e quero achar o alfa, basta eu pegar esse valor aqui e dividir por 2. Então eu vou fazer aqui bem pelo processo, né, para a gente entender. Então, como o beta é igual a 2 vezes o alfa, que é o coeficiente linear, e o beta vale 16 vezes 10 a menos 7, que vai ser igual a 2 vezes o alfa. O 2 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, lembrando, isso aqui não é 2, é o alfa, tá? Então, ele vai passar dividindo, 16 vezes 10 a menos 7, dividido por 2 é igual a alfa. Isso aqui vai dar 8, né? 16 dividido por 2, então nós teremos que o alfa vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 7 graus Celsius menos 1. Então a gente fechou aqui esse exercício. Poderia até dividir direto aqui, tá? Se eu lembrasse aqui que, por exemplo, você está fazendo exercício e lembrou que sabe que o beta é o dobro do alfa, é só dividir por 2, o resultado já dá isso direto. Outro ponto importante, né, que você vai às vezes fazer uma prova, uma atividade que está em múltipla escolha, às vezes a resposta pode estar em 8 vezes 10 a menos 7, mas a vírgula poderia estar aqui, né? Se eu andar com a vírgula para cá, eu somaria mais 1, ficaria 0,8 vezes 10 a menos 6. Então a gente precisa saber também andar com a vírgula, né, mexer com a potência para enxergar nos resultados. Bem, eu ia fazer 2 vídeos nesse, né, ia fazer o dilatação superficial, dilatação volumétrica no mesmo vídeo, mas está ficando um pouco longo, então eu vou fechar esse vídeo, tá, nesse momento, e depois eu faço um outro vídeo só fazendo exercício envolvendo dilatação volumétrica. Tá joia? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.